Olá, tudo bem? Se você sempre teve problema em resolver equação com fatoração, seus problemas acabaram. Eu vou demonstrar para vocês aqui de passo a passo de como resolver várias equações com fatoração de maneira simples e fácil de entender, tá certo? Depois da vinheta, vamos começar? Então, este aqui é um exercício um pouquinho diferente e a gente vai aplicar algumas coisas assim que já é um pouco mais de conhecimento aprofundado da matemática, mas que você também vai conseguir. É importante que você faça exercício como esse para treinar para os próximos. Olha aqui, então qual é a primeira opção que a gente sempre fala? Que é o fator comum em evidência. É possível? Olha, aqui eu tenho 2, 20 e 18. Não é possível tirar o 2 como evidência. É possível tirar o 2 em evidência. É possível também tirar o x em evidência. Então, agora eu vou ter, então, vai ficar x elevado a 4. Como eu tenho 2 aqui, vai ficar 10x elevado a 2, mais 9. E aqui eu fecho. Perceberam que aqui eu tenho o 2x e essa expressão aqui também. Então, eu posso ter que uma das respostas vai ser 2x igual a zero, ou seja, x igual a zero. Há um detalhe aqui, tá? Que x pertence aos reais. Então, é importante perceber isso aqui, que nesse tipo de questão é interessante. Essa questão aqui eu vou utilizar... tem várias maneiras de resolver, mas eu vou utilizar aqui um recurso que a gente utiliza na matemática. Por exemplo, eu posso falar que simplesmente eu vou substituir, falar que o x ao quadrado é igual a y. Então, esse x elevado a 4, ele nada mais é do que x elevado a 2 elevado a 2, né, que dá 4, ou seja, vai ser y elevado a 2. Então, aqui eu venho colocando da seguinte maneira, olha, y elevado a 2 menos 10y mais 9 igual a zero. Aí já cai numa coisa bem particular, né? Que inclusive nós já fizemos aqui. Nós vamos utilizar o produto de Steve. Ou seja, aqui eu tenho a soma, das raízes, aqui eu tenho o produto. Quais são, então, qual o produto que nós temos aqui? Ó? 1 vezes 9. 1 vezes 9 dá 9, mas não dá menos 10. Mas se eu pegasse menos 1 vezes, por exemplo, menos 9, eu teria positivo a multiplicação e a soma, o que? Negativa. Então, eu tenho que é y menos 1 vezes y menos 9 igual a zero. Ou seja, aqui eu tenho que y menos 1 é igual a zero. Eu sei que meu y vale 1. E aqui eu tenho que meu y menos 9 é igual a zero, ou seja, o meu y é igual a 9. Só que eu não quero o y, eu quero quem? X. E aí eu chamei aqui, ó, o x ao quadrado, que é igual a y, né? Eu falei. Ou seja, então, ó, eu vou ter x ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado igual a 9. Quando eu faço isso aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aí eu vou ter x é igual a mais ou menos 1, raiz quadrada de 1 é 1, mais ou menos. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 9 é 3, então x é igual a mais ou menos 3. Essa explicação eu já coloquei lá na primeira aula, né? Mas se você não assistiu no primeiro vídeo dessa sequência, você vai ter isso. Toda vez, eu vou colocar aqui em cima aqui, pessoal, toda vez que você tem x ao quadrado igual a n, você tira a raiz dos dois lados, e você vai ter x é igual a mais ou menos raiz de n. n é um número lá. O n é um número natural, por exemplo. Então, essa é a solução do primeiro exercício. Agora, vamos ver o segundo, que também é da mesma pegada. E o que a gente pode utilizar aí? Lembrando, aqui eu não posso colocar nada em evidência.
mas a gente vai poder utilizar aquele esqueminha lá, que eu posso falar que x ao quadrado é igual a y, ou seja, x à quarta é igual a y ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui, ó, y ao quadrado menos 7y menos 18 igual a zero. Ah, aqui eu posso usar o que? Teorema de Stevens. Posso, né? Produto, soma aqui, e aqui eu tenho o produto. Então, qual que é a soma? Menos 18. Para dar o produto menos 18, vai ficar menos, por exemplo, menos 1 vezes 18. Ok. Agora pode ser menos 2 vezes 9. Ah, mas se eu somar isso aqui, vai dar positivo. Mas se eu fizesse 2 vezes menos 9, o produto continua dando menos 18, mas a soma me dá menos 7. Então, o meu y, ele é o quê? Então, daqui eu tenho que y mais 2 vezes y menos 9 é igual a zero. Então, daqui do primeiro eu tenho que y é menos 2 e daqui y é igual a 9. Só que eu não quero, não é o valor de y, eu quero o valor de x. E o que é o x? X ao quadrado eu falei que é igual a y. Então, por exemplo, eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 2. Isso aqui não é possível, não existe x pertencente aos reais que faça isso. Então, isso aqui não é resposta. Eu não consigo tirar a raiz quadrada desse lado, tirar a raiz quadrada desse lado e ter um número negativo. Mas x ao quadrado é igual a 9, então aqui eu tenho o quê? Que é x que é igual a mais ou menos 3. Então, x mais ou menos 3. Então, qual é a resposta disso, né? Qual é a resposta? Então, nós temos a solução que é esse valor aqui, ó, x mais ou menos 3. Então, vai ficar menos 3 e 3. Então, perceberam que é um recurso que a gente pode utilizar, mas como é que Joca, como é que eu sei isso aí? Gente, é só treinando, tá? É treinando, treinando. É por isso que é importante fazer exercício. Quando você faz um exercício como esse, você já tem uma estratégia, já tem uma técnica para fazer, um recurso a mais. Então, vamos para os próximos? E aí, gostou do vídeo da resolução? Se você gostou, comente, deixe um comentário para fortalecer o meu canal e ainda eu poder entender como que você está entendendo aquilo que eu faço para você com muito amor e carinho. Um grande abraço!